Texto base de hoje é Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Nós vamos ver hoje a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Mas devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Então nós vamos aprender com Jesus hoje sobre a parábola do credor incompassível. Nós vemos aqui que Jesus fala que o reino do céu pode se comparar-se como um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo que devia 10.000 talentos. Então esse servo ele não teria como pagar o seu senhor. Então o seu senhor manda que ele fosse vendido, a sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha, para que a dívida fosse paga. Então esse servo, ele se prostrou nos pés do seu senhor, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o seu senhor, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou a sua dívida. Então esse servo, saindo, encontrou um dos seus conservos, um dos seus companheiros, que devia 100 dinheiros a ele. Era uma dívida menor. Então esse servo pegou o seu companheiro e sufocou ele. E o seu servo se prostrou aos seus pés, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mas esse servo não quis ser generoso com ele e encerrou ele na prisão até que ele pagasse tudo. Então os outros conservos presenciaram tudo o que aconteceu e se entristeceram muito e foram ao seu senhor declarar tudo o que acontecera, tudo que eles presenciaram, né? Então o seu senhor, chamando em sua presença esse servo, chamou ele: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Então nós vemos aqui nessa parábola que o Senhor teve misericórdia do servo, mas o servo não teve misericórdia do seu companheiro. E a dívida do seu companheiro é menor, era uma dívida menor. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? É que essa parábola ele está comparando ao reino do céu. Deus, ele nos perdoa sempre, ele tem compaixão de nós sempre e nos perdoa sempre. Assim, nós também teremos que ter compaixão do nosso próximo, do nosso irmão. Sempre que nós tivermos uma ofensa do nosso irmão, nós temos que perdoar. Porque a nossa dívida para com Deus ela é sempre maior do que a dívida do nosso irmão. Então Deus ele já nos perdoou, ele deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que toda a nossa dívida fosse paga. Então toda vez que nós falhamos,
e nós nos arrependemos de coração e nos prostramos aos pés do Senhor e pedimos perdão, Deus ele nos perdoa, porque Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Mas será que algum de nós estamos preparados para morrer para o nosso irmão? Será que nós estamos preparados? A nossa dívida é sempre menor. Nós não precisamos morrer para o nosso irmão, nós só precisamos perdoar as ofensas. Se o nosso irmão nos ofender, nós temos que perdoar. Perdoar sempre. É isso que nós aprendemos com Jesus, que nós sempre devemos perdoar. Se há arrependimento no coração do nosso irmão e ele chega e prostra e pede perdão, nós temos que perdoar. Mas nós vemos nessa parábola que o servo ele foi perdoado pelo seu senhor, mas ele não agiu igual. Ele prendeu o seu companheiro e não foi misericordioso com seu companheiro. Aí nós vemos aqui no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Né? Vou ler novamente. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então, Deus, aí nós vemos aqui em seguida que Deus ele pegou esse servo e entregou eles aos atormentadores até que ele pagasse toda a sua dívida. Então, nós aprendemos aqui nesse texto hoje que nós, assim como Deus ele nos perdoa, nós temos que perdoar sempre. Senão Deus vai nos lançar na prisão eterna, que é o inferno. Então nós temos que aprender com Jesus, com os ensinamentos de Jesus e saber que assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar sempre. Nós não podemos guardar mágoa no nosso coração, nós não podemos guardar rancor no nosso coração, nós temos que ser um coração limpo. Para nós podermos ser servos de Jesus, servir a Jesus, nós temos que buscar imitar Jesus em todos os seus passos. E cada dia nós aprendemos mais com Jesus, mas nós precisamos buscar imitar Ele. Nós temos que meditar na sua palavra, querer aprender mais dos seus ensinamentos, mas nós temos que também pôr em prática, praticar os ensinamentos de Jesus. Então, cada vez que alguém chegar na nossa presença e pedir perdão, nós temos que perdoar. Porque é assim que nós aprendemos com Jesus, que nós temos que perdoar sempre. E essa parábola, ela ilustra certo como é o reino dos céus. Deus, ele nos perdoa, nós temos que perdoar, porque nós somos imitadores de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje. Como nós vemos que o Senhor é amoroso, Ele nos perdoa sempre. Assim nós também devemos agir, perdoando sempre o nosso próximo, o nosso irmão. Sempre que ele chegar na nossa presença pedindo perdão, nós temos que perdoar sempre. Senhor, enche nosso coração de amor, que nós possamos sempre praticar o amor, Senhor. Que nós possamos sempre estender a mão para o nosso próximo, para o nosso irmão. Pai amado, te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, prepara o nosso coração para estar sempre pronto para levar a Tua mensagem, Pai, para aqueles que precisam, Senhor, e que nós possamos sempre estar preparados para ouvir as pessoas, Pai amado, para levar uma palavra amiga, Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.